Estamos de volta para continuar nossas aulas sobre transformada de Laplace, né? Agora a gente vai, hoje, falar sobre a transformada inversa. O que é a transformada inversa? A ideia é bastante simples, né? Não tem nada adverso, né? Imagina que você tenha uma função na variável s que foi obtida através de uma transformada de Laplace. Tá certo? Como está dito aqui, ó. Seja fs a transformada de Laplace da função ft. O que é a transformada inversa? Enquanto que a transformada atua na função, na variável t ou x, né, dependendo do livro que você esteja usando, e o resultado é uma outra função na variável s, né, a transformada inversa faz o processo inverso, como está dito, o contrário, né? Ela atua na função na variável s e quer tornar de volta para a variável t ou x, né, a função que tenha originado a transformada. Perfeito? A ideia é simples, né? A ideia é a seguinte: suponha que fs seja transformada da função ft. O que a transformada inversa faz? Né? Nós vamos chamá-la, vamos representar aqui, ó. Então, ó, ft é dita a transformada inversa de fs, tá certo? Então, ft é a transformada inversa de fs. E como é que você obtém? Você obtém desta forma, né? Sempre que aparecer esse L menos 1 da transformada de Laplace, o resultado vai ter que ser a transformada inversa dela, que é o ft, né? A função que a originou. Tá certo? Por isso que a transformada inversa. É como nas funções, né? Você tem uma função que leva um 1 no 3. Aí a função inversa faz o contrário, traz o 3 no 1. Aqui, ó, o princípio é o mesmo, só que em vez de se tratar de número, a gente está trabalhando com função, né? Você tem uma função que leva ft e fs, que é a transformada de Laplace. O que a transformada de Laplace inversa faz? Pega o fs e traz de volta para o ft. Como? Olha só o exemplo, né? Onde L-1 é chamado de operador da transformada inversa de Laplace. Aí, olha só. Essa transformada inversa, assim como a original, tá certo? Como ela advém da original, ela é linear, né? Ó, digamos o seguinte, tu tenha duas transformadas de Laplace, fg, que foram originadas das funções ft e g de t, digamos, como está aqui, né? Ó, a transformada inversa de fs é ft e a transformada inversa de gs é g de t, tá certo? Aqui, ó, o que nos diz a linearidade? Que se você tem a soma das duas, tá certo? A transformada delas, né, ó, pode ser a transformada de uma mais a transformada inversa da outra, ou seja, é ft mais g de t. E se você tem um número multiplicando a transformada de Laplace, a transformada inversa disso, você pode tirar o número, né, ó, e é a transformada inversa apenas de fs. Então, vai ficar alfa vezes f de t. Como isso funciona? Olha só. Qual é a transformada de inversa de 1 sobre s à quarta, né? Determine a transformada inversa de Laplace da função 1 sobre s à quarta. A ideia aí, ó, é bastante simples, tá certo? Deixa eu abrir aqui, ó, o arquivo com o arquivo com a tabela, né? Eu vou abrir aqui o arquivo com a tabela para a gente olhar lá na tabela, perfeito? E ver qual é a transformada que mais se adequa ao que nós estamos precisando, né? Vamos ver aqui. Eu vou aproximar aqui, né? Eu vou aproximar, né? Aí nós temos lá, ó, 1 sobre S à quarta. Aí eu vou aqui, ó. Bom, 1 é 1 sobre S, de E elevado a T, é 1 sobre S menos A. Bom, não é? A que está mais parecida é essa, né? E ela volta para a potência. Mas olha só, o numerador tem que ser o fatorial do N original, né? Da função que originou ela, sobre o N mais 1. Perfeito? Então, vamos tentar, deixa eu aproximar mais, que você veja melhor. Então, vamos tentar ver se a gente consegue
fazer com que seja esta que nós estamos indicando aqui, tá certo? Porque é a mais próxima, onde que tem S elevado à potência, né? Aí, esse número aqui, a gente ajusta, que como é constante, não é problema. O problema seria que se precisasse de um S, aí seria um problema. Mas como precisa só de uma constante, e ela é linear, a gente pode acrescentar e tirar a constante, como a gente faz com as integrais. Não sei se você lembra, tá certo? Para resolver a integral. Aí, vamos lá. Tá, então nós temos essa daqui, né? Aí, o que a gente vai fazer? Olha só. Né? Então, nós queremos a transformada inversa para achar a função que originou esta daqui, tá certo? Então, é a transformada inversa de f de s, que é a transformada inversa de 1 sobre s à quarta, tá certo? Eu vou escrever esse 4, né, exatamente como a gente quer que seja lá, né? A gente viu o seguinte, olha o que a gente viu, observe. Olhando lá na tabela, a gente concluiu o seguinte, que a transformada inversa, veja bem, é o que a gente vai adaptar ao que a gente está querendo, tá certo? Aí, olha só. Aí, deixa eu só voltar aqui, calma, né? Aí tá, eu tenho assim, ó, 1 sobre s à quarta. Lá na tabela, a gente tem o seguinte, que a transformada... Opa, deixa eu voltar de novo e botar aqui a escrita, né? Ó, eu tenho 1 sobre s à quarta. Então, ó, isso aqui eu posso escrever assim, né? Ó. Por que eu vou escrever desse jeito? Porque eu olhei na tabela e verifiquei o seguinte, que a transformada inversa de n fatorial sobre Sn mais 1, isso vai dar exatamente o t elevado a n. Então, eu quero que apareça esse n fatorial Sn mais 1 para que seja t elevado a n. Bom, como aqui é 4, ó, então eu vou fazer assim, ó. Eu já vou colocar sobre S elevado a 3 mais 1. Então, ó, quando eu fizer a transformada inversa, então vai ter que dar t ao cubo, porque o n é 3. Mas para dar t ao cubo, ó, tem que ter o n fatorial aqui, que nesse caso, como o n eu estou falando que é 3, vai ter que aparecer um 3 fatorial aqui. Mas para aparecer esse 3 fatorial, ó, isso não é igual a isso, né? Claramente, claro, o denominador é, mas o numerador não é. Então, para continuar igual, eu divido pelo que eu acrescentei, que é o 3 fatorial. 1 sobre 3 fatorial. E daí eu poderia cancelar esse com esse, ó. Agora sim, a igualdade é verdadeira. Perfeito? Aí é assim que eu vou proceder, ó. Então, isso quer dizer o seguinte, que f de t é igual a transformada inversa, ó, onde era 1 sobre s à quarta, aí eu vou colocar esse aqui, ó, que é a mesma coisa. Então, vai dar 1 sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial sobre S 3 mais 1. Bom, ó, tá certo? Ainda não tá igual, né? Tá quase. Então, isso aqui é igual. Ó. Como 1 sobre 3 fatorial é constante, né? Eu posso colocar aqui, ó, 1 sobre 3 fatorial, pela linearidade, né? Ó, eu posso fazer assim, ó, vezes a transformada inversa de 3 fatorial sobre S 3 mais 1. Ah, agora sim, né? Agora eu sei que isso vai dar 1 sobre 3 fatorial é 6. Tá certo? E a transformada inversa desse aqui, né? Ó, é t elevado a n, que nesse caso aqui é 3, né? Então vai ficar t elevado ao cubo. É isso. Tá ok? Então vai dar 1 sobre 6 t elevado ao cubo. Simples assim, dessa forma, né? Então, ó, na verdade, é a mesma tabela da transformada, só que em vez de eu olhar como a transformada, que leva da função t na variável t para a função na variável s, eu olho o contrário. Eu olho a função na variável s e tenho que voltar para a função na variável t. Né? É a mesma tabela, não é outra. Perfeito? Então, agora eu vou apagar aqui a tela, né? Vou apagar. E vou só repetir de novo, olha só. Exatamente como eu estava ali dizendo, ó. Tá certo? 1 sobre 6, e 6 é o 3 fatorial, né?
Daí eu aplico a transformada, né? Ó. Perfeito? A transformada de 1 sobre 6 vezes 3 fatorial S ao cubo mais 1. Então, pela linearidade, o 1/6 sai, não é? Ó, que é 1 sobre 3 fatorial que a gente havia colocado. E o resultado é 1 sobre 6 T ao cubo, como a gente já sabia. Tá certo? Bom, essa aí foi uma bem simples. Vamos tentar outra agora? Olha a que nós vamos fazer agora, né? Essa daí, que já é o caso geral, né? Como é que a gente procede o caso geral? Da mesma forma. Perfeito? Exatamente da mesma forma. Né? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem? A gente quer justamente saber qual é a transformada inversa de 1 sobre Sn mais 1 aqui, né? Tá certo? O processo vai ser o mesmo que eu fiz antes. Eu posso fazer que 1 sobre Sn mais 1 é igual. Aí eu sei que lá na tabela eu teria que ter n fatorial sobre Sn mais 1 para que dê o resultado que eu quero, né? Qual é o resultado que eu quero? Que a transformada inversa de n fatorial sobre Sn mais 1 vai dar exatamente o t elevado a n, tá certo? Desde que o n seja maior ou igual a 1. Perfeito? Tá ok? Então, vamos lá. Aí, olha aqui, ó. É claro que isso aqui não é igual, mas como é que eu faço para ficar igual? É só dividir por n fatorial. Então, se eu multiplicar 1 sobre n fatorial vezes n fatorial, cancela e dá 1 sobre n mais 1. Agora sim, então, a função que é a transformada inversa de 1 sobre Sn mais 1, tá certo? É obtida assim, né? Ó, é a transformada inversa de 1 sobre n fatorial vezes n fatorial sobre Sn mais 1, não é? Ó, por quê? Porque a gente sabe que 1 sobre Sn mais 1 é a mesma coisa que 1 sobre n fatorial vezes n fatorial sobre Sn mais 1. Pela linearidade, né? Ó, esse cara aqui é constante, então ele pode sair da transformada, né? Como a gente já viu, é a propriedade da linearidade, e eu fico querendo calcular agora justamente o que consta na tabela, né? Aí, isso aqui, ó, é o que consta na tabela. Pela tabela, esse aqui volta para t elevado a n. Perfeito? Então, ó, a transformada inversa de 1 sobre Sn mais 1 é 1 sobre n fatorial vezes t elevado a n. Tá certo? Então, a ideia é simples também. Não tem nada diferente que seja, né? Como eu disse, a gente, durante esse estudo aqui da transformada de Laplace, a gente só precisa saber praticamente matemática básica para resolver os problemas que vão aparecer. Tá certo? Por enquanto, pelo menos, né? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui a tela para colocar como é que a gente resolveu aqui. Digitou, né? Tá certo? Então, olha só. Aí, pela linearidade, 1 sobre n fatorial sai de dentro da transformada inversa. Tá ok? E o resultado é 1 sobre n fatorial t elevado a n. Ok? Vamos para outra função agora. Determine a transformada inversa de Laplace da função 1 sobre s ao quadrado mais 4. Então, vamos lá, né? Então, o que a gente quer? Se a função fs é 1 sobre s ao quadrado mais 4, ft é a transformada inversa dela, né? A transformada inversa de fs eu estou chamando de ft. Tá certo? Que é a transformada inversa da expressão 1 sobre s ao quadrado mais 4, que é justamente a função fs. Aí eu vou lá na tabela de novo. Tá certo? O que a tabela me diz? Bom, olha, a gente sabe que o denominador tem s ao quadrado mais um outro valor. Você observa aqui que o único que tem isso aqui, ó, são esses dois. Só que nesse aqui tem o s e nesse aqui tem uma constante. E nós já vimos que constante é fácil acrescentar, então provavelmente deve ser essa. Tá certo? Então, é essa aqui que eu vou estar olhando, né? Ó, cuja transformada inversa é o seno de AT, ó. E o A é o que aparece aqui, né? Ó. Tá certo? Então, eu tenho que arrumar para que fique exatamente isso, para quando eu aplicar a transformada inversa nisto, vai dar
seno de AT. Tá ok? Então, é essa aqui que eu vou utilizar. Tá? Então, vamos lá. Então, é isso, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, né? O que é que eu quero que seja, né? A transformada inversa, né? Ó, que eu quero adaptar essa aqui, A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, porque a transformada inversa aqui, ó, é o seno de AT. Então, eu quero que apareça isso aqui, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho 1 sobre S ao quadrado mais 4, tá certo? Que é a mesma coisa que 1 sobre S ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, escrevendo assim, ó, fica claro que o A é o 2. Então, aqui em cima, não pode ser 1, tem que ser o 2. Tá certo? Então, eu vou fazer isso. Ó. Eu vou apagar aqui, né? Ó, e vou colocar aí o 2. Só que isso me causa um problema, né? Ó. Quando eu acrescento um 2 aqui, ó, aí a igualdade já não vale mais. Aí, para continuar a igualdade valendo, eu também divido por 2, ó, multiplico por meio. Tá certo? Agora sim, ó. E fica exatamente como a gente está querendo. Ó. O 2 que eu queria ali, vezes meio. Então, ó, eu já posso concluir o seguinte, que a nossa função, que é a solução, que é justamente a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 4, é a mesma coisa que a transformada inversa de meio vezes 2 sobre S ao quadrado mais 2 ao quadrado. Esse meio aqui, ó, pela linearidade da transformada inversa, sai daí, né? Ó. Então, fica meio, transformada inversa, de 2 sobre S ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aí, o que é que você vê aqui, ó? Que esse aqui é exatamente esse aqui, né? Ó. A, S ao quadrado mais A ao quadrado, né? Ó. Este é exatamente esse aqui, né? Ó. Tá certo? Aí, ó, só que o nosso A é 2, então vai ficar seno de 2t. Então, o resultado disso é seno de 2t. Então, opa, faltou o meio, né? Vou colocar aqui embaixo. Sobre 2, porque tem o meio aqui multiplicando, né? Tá certo? Então, ficou a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 4 é meio seno de 2t, ou seno de 2t sobre 2, que é a mesma coisa. Perfeito? Tá ok? Ó, professor, eu posso cancelar esse 2 com esse 2? Claro que não, porque isso aqui, ó, tá dentro do seno, e esse meio está multiplicando o resultado do seno de 2t, e não só o 2t, tá certo? Por isso que não pode cancelar, tá? Então, é simples dessa forma. Perfeito? Como você observa aí, ó, a ideia é bastante simples, né? Aqui tem só uma repetição, né, ó, do que a gente viu, tá ok? Então, olha só, como eu disse, acrescentei o 2 no lugar do 1 e multipliquei por meio para não alterar o valor, né? Porque meio vezes 2 dá 1, então não alterou nada. Perfeito? Daí eu calculo a transformada, tá ok? E encontro meio seno de 2t. Tá certo? Então você vê que a ideia é bastante simples, né? Bastante simples mesmo a transformada inversa. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Determine a transformada inversa de Laplace da função 4 sobre S menos 2. Aí, de novo, a gente vai lá na tabela e vai olhar para ver se tem alguma parecida, né? Bom, essa daqui é, ó, mas essa aqui ó, é mais parecida. A única diferença é que aqui é 1 e lá é 4, né? Então, eu vou tentar fazer essa, né? Eu já sei o esquema, que é só, se lá tá 1 e eu quero 4, então, opa, se lá tá 1 e eu quero o 4, eu vou dar um jeito de fazer aparecer o 1, tá certo? Aí fica 1 sobre S menos 4, tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só a ideia. O que é que eu vou fazer? Né, ó, o meu problema, né, ó, é esse 4 aqui, né? Então, olhe só a solução. Veja como é bastante simples. Então, vai dar 4
4 é a mesma coisa que 4 vezes 1, que eu posso ainda escrever assim, né? 1 sobre S menos 2. Isso aqui é exatamente igual. 4 vezes 1 sobre S menos 2 é 4 sobre S menos 2, tá certo? Tá ok? Por quê? Porque eu estou pensando nessa transformada aqui, né? 1 sobre S menos A, que eu vi lá na tabela, é E elevado a AT, né? Essa é a função que originou essa transformada 1 sobre S menos A. E daí é só aplicar agora, né? Já está tudo pronto. Então, a nossa função ft, que é a transformada inversa de 4 sobre S menos 2, é a mesma coisa que 4 vezes já estou aplicando a linearidade aqui, ó. Já estou olhando para esse e aplicando a linearidade aqui, né? Ó. Como tem esse 4 multiplicando, o 4 sai de dentro da transformada e vai ficar só 1 sobre S menos 2. Claramente, ó, a gente está vendo que esse cara é o A, né? Ó. O A é 2. Então, vai ficar 4 E elevado, ó, o nosso A, o A é 2, então vai dar elevado a 2t. E essa é a transformada inversa de 4 sobre S menos 2. Perfeito? Você vê, ó, bastante simples. É como eu lhe disse, né? Vamos aproveitar para tirar a maior nota agora, porque depois os assuntos começam a ficar um pouco mais complicados na parte de análise complexa. Nada impossível, né? Mas você vai precisar mais concentração do que aqui. Aqui é bastante. A ideia é simples demais, todas elas, para resolver os problemas, né? Não esqueça que o nosso objetivo aqui é resolver equações diferenciais que são lineares, tá certo? Então vamos lá. 4 vezes 1 sobre S menos 2. Então a transformada inversa de 4 sobre S menos 2 é 4. Transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Aquilo lá é E elevado a 2t, e aí nós temos o resultado. 4 vezes E elevado a 2t. Bastante simples, né? Perfeito? Vamos para o próximo, né? Agora aqui um exemplo mais elaborado, né? Determine a transformada inversa de Laplace da função 3 sobre S menos 1, S mais 2. Ó, mesmo que eu multiplicasse aqui, ó, se eu multiplicar esses dois, vai dar S ao quadrado menos S menos 2. Aí eu vou aqui, ó, na nossa tabela e verifico o seguinte, que não tem nem de longe parecido, ó, né, com o trinômio quadrado, né, ó, nenhum tem trinômio quadrado aqui, né, ó. Esse aqui podia ser o mais próximo, né, ó, porque lá é um trinômio quadrado, né, ó, tá certo? Eu podia até pensar nesse E elevado a t sendo bt, certo? Mas eu vejo, ó, que não tem nada, né? Então, ó, mas aí você lembra de algo que a gente aprendeu para resolver integrais no primeiro período, né? A integral, tinha algumas integrais que o denominador era dessa forma, né? Ou um trinômio quadrado dessa forma, ou dessa outra forma, e a gente conseguia transformar isso assim, né? Ó, igual a sobre S menos 1 mais B sobre S mais 2. Como esse aqui é constante e esse aqui é constante, ó, aí eu só vou pensar nessa transformada inversa aqui, ó, na que a gente viu agora há pouco, né? Ó, que é a transformada de 1 sobre S menos A, que a gente sabe que dá E elevado a AT. Ó. Cada uma dessas parcelas dá essa daqui. E pela linearidade, eu vou calcular a transformada das parcelas individualmente, né, separadamente. Então, eu prefiro que apareça algo assim como está aqui, né? Ó, que é justamente o que nós chamamos de frações parciais dessa fração, né? O princípio é o mesmo que a gente usou para resolver as integrais por frações parciais. É a mesma coisa, e é isso que a gente vai usar. Então, vamos lá. Então, tá, preciso resolver isso, né? Então, a nossa função ft é a transformada disso, né? O que eu vou fazer agora? Olha só. Eu quero que 3
sobre S menos 1 vezes S menos 2 seja igual, perfeito? Seja igual a sobre S menos 1. Isso tá ruim, né? Deixa eu apagar esse negócio e fazer de novo. Tá. Eu quero que 3 sobre S menos 1. Melhorou. S mais 2 se transforme em A sobre S menos 1 mais B sobre S mais 2. Bom, então eu faço essa soma aqui, né? Quero que este vire esse, não esqueça. Então eu faço essa soma. Fazendo essa soma, eu tenho que tornar os denominadores iguais, né? Então basta multiplicar um para o outro. Quando eu pegar esse e divido por esse, vai dar S mais 2, e dividido por esse vai dar S menos 1. Próximo passo, multiplica, né? AS mais 2, exatamente como a gente fez no primeiro período para as integrais, né? BS menos 1, tá certo? E isso é igual a AS mais 2A mais BS menos B sobre S menos 1, S mais 2. O nosso objetivo é fazer isto aqui ficar igual a esse. Nós já fizemos os denominadores ficarem iguais. Ó. Vamos arrumar o numerador para ficar melhor ainda, né? Vai ficar A mais B S. Se você observar aqui, ó, se você observar, eu estou pegando esse e colocando S em evidência. E vou juntar esses dois, tá certo? Mais 2A. Não precisava do parênteses, eu só coloquei para ficar com a mesma estrutura deste outro aqui, né? Ó, com a mesma estrutura que esse, tá certo? Né? Uma função do primeiro grau. Claro que aqui é de grau 0, mas aqui é do primeiro grau. Mas a gente vai comparar, tá certo? S menos 1, S mais 2. Denominador, ó, já está igual, perfeito. Falta só o numerador ficar igual. Para o numerador ficar igual, ó, esse aqui ó, tem que desaparecer, né? E a única maneira desse desaparecer é você dizer que ele é zero, né? O termo em S, porque aqui, ó, você observa que não tem o termo em S, tá certo? Só tem o termo independente, que é o 2A menos B. Então, ó, o 2A menos B, no segundo membro, é igual ao termo independente do primeiro, que, aliás, só tem o termo independente, que é 3. Perfeito? Então, a ideia é a seguinte. Como não tem nenhum termo com S, o A mais B só pode ser zero, porque aqui, então, tinha 0S mais 3. Tá certo? Então, como é 0S, o S é o S mesmo, né? Obviamente, então A mais B é 0. O termo independente é 3. O termo independente aqui, ó, que é o termo sem o S, é 2A menos B. Então, 2A menos B é 3. Então, ó, eu tenho um sistema. E você resolve da maneira que você achar melhor. Do jeito que eu estou vendo aqui, ó, eu acho que somando já resolve. Cancela esse com esse e fica 3A igual a 3. De 3A igual a 3, eu concluo que o A é 1. Se A mais B é 0 e o A é 1, só sobra para mim o B ser menos 1. Tá certo? Conclusão. Eu concluí que o A é 1 e o B é menos 1. Então, ficou A sobre S menos 1, mais B sobre S mais 2. Então, menos 1 sobre S mais 2, né? Na verdade, vai ficar assim, né? Deixa eu passar logo para a próxima tela. Tá certo? Então, ó, eu encontrei o seguinte. Como eu já fui além, ó, encontrei que é 1 sobre S menos 1, menos, que é o B, né? Ó, 1 sobre S mais 2, porque é AS menos 1 mais BS mais 2. Como o B é menos 1, então menos 1, S mais 2. Conclusão. Quando eu for calcular a transformada inversa
de 3 sobre S menos 1, S mais 2, isso é a mesma coisa que a transformada inversa dessa expressão aqui, ó. 1 sobre S menos 1 menos 1 sobre S mais 2. A gente viu anteriormente, né, ó, nos primeiros slides, que a transformada inversa, também como a transformada de Laplace, é linear. Então, eu posso calcular, ó, individualmente a transformada de cada um. Então, a transformada de 1 sobre S menos 1 menos a transformada de 1 sobre S mais 2. Tá certo? Bom, nós vimos na tabela que a transformada inversa de 1 sobre S menos A, olha aqui, é igual a E elevado a t. Então, ó, o que vai dar aqui? A transformada inversa de 1 sobre S menos 1, o A é 1. Então, 1 vezes t é t, vai dar E elevado a t. Aí, menos, né? Ó, menos. A transformada de 1 sobre S mais 2. Ora, mas aqui é menos. Para ser mais, é necessário que fosse menos o A, né? Ó, menos 2. Então, o A, ó, é menos 2. Então, vai ficar E elevado a menos 2t. Perfeito? E essa é a solução. Tá ok? Essa é a solução simples dessa forma. Então, a nossa função que originou 3, a transformada dela é 3 sobre S menos 1 vezes S mais 2, é E elevado a t, menos E elevado a menos 2t. Perfeito? Se você quiser verificar, é só você calcular a transformada de E elevado a t menos E elevado a menos 2t, que você vai ver que vai dar exatamente 3 sobre S menos 1 vezes S mais 2. Perfeito? Então, você vê que as ideias são todas simples. Não tem nada que vai dificultar, tá certo? Então, eu vou apagar isso e dar continuidade aí, né? Eu vou até voltar aqui, ó, para a gente ver, ó, vou apagar esse também, para a gente rever, né? Então, só revendo os passos. Tenho essa função, preciso achar f de t, que é a transformada inversa dessa função na variável s, 3 sobre s menos 1 vezes s mais 2. Como eu disse, vou usar as frações parciais, né? Aí aqui, ó, fazendo, vai ficar a vezes s mais 2, b vezes s menos 1 sobre s menos 1 vezes s mais 2. Ó. Justamente isso aqui, né? Tá certo? Aí, quando eu multiplicar, colocar em evidência o S, né? Eu vou obter esse aqui, como a gente já viu antes. Tá certo? Daí, ó, eu resolvo o sistema, né? Ó, como eu disse, ó, aqui, ó, não aparece, mas é 0S mais 3. Eu quero fazer a identidade polinomial do numerador. Então, A mais B é o S, então 0S. Então, A mais B tem que ser 0. 2A menos B é o termo independente, que é 3. Então, 2A menos B é 3. E daí eu concluo que o A é 1 e o B é menos 1, é um sistema. Você resolve da maneira que você achar melhor, tá certo? Eu resolvi somando as duas equações, que é uma boa maneira de resolver, tá certo? Então, eu vou encontrar que 3 sobre S menos 1, S mais 2, que eu havia dito que era AS menos 1 sobre BS mais 2, substituindo o 1 e o menos 1, eu obtenho isso, tá certo? Aí aqui, ó, é só fazer jogo de sinal, mas com menos é menos e fica menos 1 sobre S mais 2, tá certo? Ó, tá aqui, ó, menos 1 sobre S mais 2. Então, a transformada inversa de 3S menos 1, S mais 2 é o mesmo que 1 sobre S menos 1 menos 1 sobre S mais 2. Pela linearidade, esse aqui dá E elevado a t e esse aqui dá E elevado a E menos 2t. Né? E a função que originou 3 sobre S menos 1, S mais 2, é E elevado a t menos E elevado a menos 2t. Perfeito? Vamos continuar, né? Agora, olha só. Vamos fazer o que eu mencionei desde a primeira aula. O nosso objetivo com a transformada, né, o nosso primeiro objetivo, pelo menos, é resolver equações diferenciais ordinárias. Perfeito? Com coeficientes constantes. Ah, mas e as que não têm coeficientes constantes? A gente vai ver algumas, né? E vamos ver como é que a gente procede, né?
A gente ainda não tem as ferramentas da transformada para resolvê-la, tá certo? Porque ainda faltam algumas propriedades da transformada de Laplace e da transformada inversa para a gente olhar. Mas a gente vai olhando devagarinho, tá certo? Até ver tudo que a gente puder, tá certo? Bom, o outro objetivo é resolver integrais também, não esqueça disso, tá certo? Então, vamos ver esse primeiro, tá? Então, suponha o seguinte, vimos na aula anterior que a transformada de y elevado a n, de t, tá certo? Depende somente da função y, na variável t, e das suas derivadas, né? Até a ordem n-1, em t igual a zero. Logo, a transformada de Laplace é apropriada para obtermos a solução de problemas lineares de valor inicial com coeficientes constantes. Ou seja, para resolver EDOs, tá certo? Cujo valor inicial seja dado, tá? Ou seja, problemas de valor inicial, tá certo? Porque a gente pode reduzir a equação diferencial a um problema algébrico. Como eu disse, só com a matemática básica a gente consegue resolver a equação diferencial, tá certo? Vamos lá no primeiro exemplo, olha aqui. dy dt menos 3y é igual a e elevado a 2t. Ó. Veja que é uma linear de primeira ordem, tá ok? A gente poderia resolver essa daqui pelo método que a gente viu no semestre passado, que é das lineares. Né? Você pode até resolver para verificar se realmente, utilizando a transformada, dá o mesmo resultado. Você vai ver que vai dar, tá certo? Aqui eu não vou fazer pelo método que a gente viu no semestre passado. Já vou usar direto a transformada de Laplace. Aí, como eu disse, ó, a gente vai precisar desse valor, porque se não for um PVI, vai aparecer a constante, né? Uma solução geral na solução. Eu não quero. Eu quero uma solução particular. E nós vimos no semestre passado que quando você dá um valor inicial, você não acha uma solução geral, você acha uma solução particular, uma solução única para o seu problema. E é isso que a transformada de Laplace faz. Ela lhe dá a solução única para o seu problema. Tá certo? Vamos lá. Olha aí. Então, o nosso problema de valor inicial. Aí o que é que você faz? Bom, como nós sabemos, e eu havia dito para vocês, a transformada de Laplace é uma espécie de função, né? Como o espaço que é o domínio é um espaço vetorial, né? É um espaço que tem dimensão, né? Não é um conjunto exatamente numérico, a transformada de Laplace, então, é chamada de aplicação, né? Nesse caso, uma aplicação linear, tá certo? Uma transformação linear. Então, por ser também uma função, você aplica aos dois membros que a igualdade vai permanecer. Perfeito? E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Pego a transformada e aplico aos dois membros, tá certo? Para não alterar a igualdade permanece a mesma. Tá certo? Aí, pela linearidade, o que acontece? Vai ter a transformada de dy dt menos a transformada de 3y, tá certo? Olha só. Já usei aqui a linearidade, ó. A transformada de dy dt, aí o menos 3 é constante, sai da transformada, fica a transformada só de y. Tá certo? Que é igual à transformada de e elevado a 2t, que eu ainda não calculei. Podia ter calculado, mas ainda não calculei. Vou fazer quando eu fizer todos, tá certo? Próximo passo, né? Qual é a função que eu vou usar para representar a transformada de y, já que eu não sei quem é y, né? Tá certo? Aqui, ó, eu já encontro o valor, a função que é o resultado. Aqui eu não sei quem é. Então, eu vou usar uma função variável, assim como para esse aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Então, colegas, eu cometi um pequeno equívoco aqui. Não é isso, né? Ó, isso aqui, ó, tá equivocado. Eu vou consertar, aí no slide que eu vou mandar para vocês, eu vou mandar consertado. Na verdade, tem que ser isso aqui, ó. A transformada de y, que é esse y aqui, né? Ó, é igual a ys. Esse y maiúsculo, tá? Ó. Então, vou colocar esse aqui minúsculo, né? Na verdade, quando eu faço, eu não chamo de ys, não. Ó. Eu chamo de f de s, tá certo? Para não confundir, porque os meus y são muito iguais.
Mas como aqui na nossa tela eu consigo escrever um y maiúsculo e y minúsculo, eu optei por essa forma aqui na tela, né? Mas escrevendo, eu prefiro usar f de s, tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. Aí, ó, a transformada da derivada dy dt. Ou eu podia ter escrito assim, ó, a transformada de y', se fosse o que aparecesse, né? Ó, não sei se você está lembrado, né? Nós dissemos que é S vezes... eu acho que eu chamei de f de s, como eu fiz aqui, né? Mas como eu estou usando aqui no slide um y maiúsculo, eu vou usar um y maiúsculo, tá? Y de s menos y de zero. Aí é o yzinho mesmo, que é esse aqui, né? Ó. O y de zero é 1, que eu vou substituir por 1 mais tarde. Então, é isso. Tá certo? E é essa substituição que eu vou fazer. Tá ok? Então, no lugar deste aqui, ó, vai entrar S, Y maiúsculo S, menos Y de zero. Menos 3, Y maiúsculo S. Perfeito? E o resultado aqui, ó, desse aqui é 1 sobre S menos A, é só... É menos A. Menos 2, né? Ó, porque o A é 2, é só olhar na tabela. Perfeito? E é isso que a gente vai fazer, ó. Tá? De novo, eu permaneci com o mesmo erro. Eu vou consertar isso, tá? É aquilo que eu falei, né? Ó, eu vou até colocar aqui do lado. Ó. Na verdade, o que eu tenho que ter é a transformada do y minúsculo, né? Ó, que vai ser o y maiúsculo na variável s, e a transformada da derivada da função y, né? Ó, né? Que é o y' ou dy dt, tanto faz, é s, y maiúsculo s, menos y minúsculo de zero, tá certo? Aí eu vou substituir isso, né? Ó. Aí vai ficar assim, ó. Então, no lugar desse, entra S, Y maiúsculo S, menos Y0. Y de zero. Aí, ó, menos, que é esse menos aqui, né? Ó, 3. A transformada de Y, eu falei que é Y maiúsculo S. Igual a transformada de E elevado a 2t, que a gente já escreveu na tela anterior, que é S menos 2. Tá certo? Agora aqui, ó, eu vou substituir. Vai ficar S, YS, que eu não sei quem é, né? Porque é a transformada do Y, que é a incógnita da equação diferencial, que é o meu objetivo, né? Final, achar isso, né? Tá certo? Aí menos. A gente viu na tela anterior que a imagem do zero é 1. Tá certo? Que é o problema de valor inicial, menos 3 YS igual a 1 sobre S menos 2. Tá certo? Aí eu vou continuar aqui. Ó. Então, vamos lá. O seguinte. Esse menos 1, eu vou passar para o segundo membro, né? Ó, que vai ficar assim, ó. 1 sobre S menos 2 mais 1, porque é menos, vai mais. E nesses dois aqui, ó. Nesse e nesse, tá certo? Eu vou colocar o YS em evidência. Então, vai ficar S menos 3, YS. Tá certo? Aí, como o meu objetivo é isolar o YS, ó, o objetivo é sempre esse, tá ok? O S menos 3 que está dividindo, que está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar assim, né? Ó. Vai dividir tudo, né? Ó. 1 sobre S menos 2 mais 1. O que eu vou fazer? Esse denominador vai tanto para esse quanto para esse. E eu vou colocar separadamente, né? Ó. Vai ficar YS igual a 1 sobre S menos 2 vezes S menos 3, que é esse aqui, né? Aí mais 1 sobre S menos 3. Esse aqui ó, já está pronto. É só aplicar a transformada inversa que a gente já acha. Já esse aqui, não. Ó, é como aquele último exemplo que a gente viu. A gente tem que arrumar. Tá certo? A gente já sabe que isso aqui ó, pode dar duas exponenciais. Então, a gente vai usar frações parciais para encontrar as frações mais simples para que a gente possa aplicar a transformada de Laplace. Então, vou apagar aqui, ó. Tá ok? Vou apagar aqui, ó, para a gente continuar.
Então, aqui eu vou achar o A e o B que é necessário para resolver essa questão. Tá certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui também, que eu já não vou mais usar isso. Na verdade, ó, eu vou deixar só aquela última linha lá, ó, que é a linha que eu vou precisar, né? Ó. E eu vou precisar, provavelmente, desse espaço aqui maior, né? Ó. Tá certo? Então, eu vou deixar só ali a última linha, que é a linha que eu vou precisar. Tá certo? Então, vamos seguir, né? Ó. Então, voltando para a caneta aqui. Vamos lá, continuar. Meu objetivo é resolver isso aqui, né? Ó. Então, ó, eu vou pensar assim, ó. 1 sobre S menos 2, S menos 3, eu quero saber as frações parciais. Então, serão A sobre S menos 2 mais B sobre S mais 2. Então, olha só. Multiplicando o A vezes esse, vai dar AS mais 2A. Opa, 2A não, 3A, porque é menos 3. Não tem S mais 2. Deixa eu só apagar aqui. Vamos arrumar aqui rapidinho, né? Aqui é menos 3. Então, é S menos 3. Então, vai ficar, em vez de novo, não é mais, é menos. Então, vai ficar aqui, ó. Vamos lá. AS menos 3A, tá certo? Aí, mais. Agora, multiplico o B aqui, né? Ó. Multipliquei o A assim e agora o B assim, né? Ó. Então, vai ficar BS menos 2B. Para eu multiplicar dessa forma, né, como a gente viu no primeiro período, basta multiplicar os denominadores. Tá certo? Pronto. Denominadores estão iguais. Vou arrumar esse aqui para ficar o mais parecido possível com esse. Então, vai ficar A mais B S menos 3A mais 2B. Ó, eu coloquei o menos em evidência, não sei se você percebe. Aí você vê aí, ó. Então, ficou assim, ó. S menos 2, S menos 3. Pronto. Essa fração, ó, eu quero que ela seja idêntica a essa. O denominador já está. Para que este aqui fique igual a esse, ó, não aparece aqui, ó, mas é como se tivesse 0S. Então, A mais B tem que ser 0. Então, A mais B é igual a 0. E menos 3A mais 2B igual a 1. Então, menos 3A mais 2B igual a 1. O que eu vou fazer agora? Tem um sistema, tenho que resolver. Ó. Vou pensar nele assim. Ó. Vou multiplicar aqui por 3. Não, por 2. Vai ficar 2A mais 2B igual a 2 vezes 0 é 0. Quando eu multiplico por 2, multiplica cada parcela, né? Ó, vezes 2 vezes A, 2A, 2 vezes B, 2B, 2 vezes 0, 0. E aqui eu vou multiplicar o menos. Vai ficar menos 3A menos 2B igual a 1. Tá certo? Vou somar aqui, né? Ó. Cancela isso com esse, vai dar menos A. Menos A igual a 1. Então, o A é menos 1. Ó, A mais B é 0. Se o A é menos 1, o B é 1. Tá certo? Então, o A é menos 1 e o B é 1. Qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte, né? Ó, que 1 sobre S menos 2, S menos 3, que é A sobre S menos 2. Aqui em cima, olha só. A sobre S menos 2. O A é 1, então vai dar menos 1 sobre S menos 2. Mais o B, que é 1. 1 sobre S menos 3. Eu vou só conferir aqui, ó, mais ou menos um 0, né? Ó. Aí o A é menos e o B, então fica menos 3A mais 2B, vai dar menos 3 mais 2 menos 1, com menos dá mais. Perfeito, é isso aí. Tá certo? Então é isso que a gente vai ter, né? Ó. Tá ok? Novamente, vou apagar ali em cima, tudinho, né? Ó. Você já viu aí como faz, né? Ó. Então, ó, já fiz as continhas. Então, ali já está o resultado. Vou apagar esse aqui, ó. Não vou apagar esse, porque eu preciso desse
para achar o resultado. Tá certo? Preciso desse para achar o resultado. Então, vamos lá. Eu vou reescrever esse aqui ali em cima, tá? Já alterando o que eu preciso alterar. Tá? Então, o que vai ter? YS é igual. Ó, 1 sobre S menos 2, S menos 3, virou esse aqui, né? Ó, tá certo? Ficou menos 1 sobre S menos 2 mais 1 sobre S menos 3, que é esse aqui, né? Ó. Ainda tem mais 1 sobre S menos 3, mais 1 sobre S menos 3, que já estava lá, né? Ó, e que a gente não mexeu, que é esse aqui. Então, ficou assim, ó. YS é igual a menos 1 sobre S menos 2, mais 2 sobre S menos 3. Pronto. Eu já sei a transformada inversa desse e desse, então eu aplico a transformada inversa nos dois, né? Por que eu vou aplicar a transformada inversa? Lembra que eu falei o seguinte no início, que a transformada de y, que é na variável t, né, é igual a y maiúsculo s. O que eu faço agora? Aplico a transformada dos dois lados, a transformada inversa. Então, é a transformada inversa da transformada de y, né? Y minúsculo, claro, que é o y de t, que é igual à transformada inversa de ys. Tá certo? Deixa eu apagar essa última linha, que ela já está escrita ali em cima, né? O que vai acontecer agora? Ora, a transformada inversa é a aplicação inversa ou a função inversa da transformada de Laplace. Então, ó, o que a gente sabe sobre isso? Sobre funções inversas? Uma cancela a outra. Então, aqui, ó, dá só a função y na variável t, que é a transformada inversa de ys. Perfeito? Então, ó, quando eu calcular a transformada inversa de ys, eu acho a solução da equação diferencial, que é o yt, ou apenas y, tanto faz. Mas, para isso, eu tenho que achar a transformada inversa. Então, para isso, eu vou aplicar, para não alterar aqui, ó, vou aplicar a transformada inversa dos dois lados para obter isso aqui. Perfeito? E é isso que eu vou fazer agora, né? Ó. Deixa eu apagar aqui esse excesso, né? Ó. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui já está só escrito exatamente como eu queria proceder, né? Então, a função y, que é a solução da equação diferencial, na verdade, é a transformada inversa de ys. E é isso que a gente vai fazer, simplesmente. Então, vai ser a transformada inversa de ys, que é igual à transformada inversa dessa soma, né? Aí eu já vou usar a linearidade, que vai ser menos a transformada inversa de 1 sobre S menos 2, mais, né? Aqui tem que ser 1, lembra que eu tenho que ter 1 aqui? Então, vai ficar 2 vezes 1, como a gente fez aquela com o 4, lembra? Então, já vou tirar o 2. 2 vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 3. Perfeito? Acho que deu para enxergar aí, né? Olha aí. Vou apagar isso aqui e continuar daí, né? Veja bem, agora sim, agora eu já vou chegar na solução da minha equação diferencial. Ó. Esse aqui vai dar ys, ou yt, né? Ó, yzinho t, a função que é a solução. A transformada inversa de 1 sobre s menos 2 é menos e elevado a 2t. E a transformada inversa de 1 sobre s menos 3 é e elevado a 3t. Pronto, você pode escrever assim, ou se preferir, 2 é elevado a 3t menos é elevado a t. E essa é a nossa solução. Tá certo? Tá ok? Simples desse jeito. Tá? Eu acho que eu cometi um equívoco. Porque agora que eu estou olhando, ó, que aqui tem um 3, né? Multiplicando.
Eu acho que eu não coloquei esse 3. Eu acho que eu coloquei... Ah, não, coloquei 3 sim, que é S menos 3. Tá certo, é isso mesmo, me perdoe. Tá, então a solução é essa daí, tá? Bom, quando eu resolvi no slide, eu acho que eu resolvi o sistema de maneira equivocada, porque eu lembro que deu diferente, né? Mas a solução é essa aqui está correta, não se preocupe. Tá certo? Então agora eu vou apagar tudo, né? Aí, olha só, é como eu lhe disse, né? Aí aqui eu vou substituir por 1, né? O y0 é 1, perfeito? Aí, organizando e arrumando, ó, a gente ficou com isso aqui, né? Ó, esse 1 passou para cá, tá aqui ele. Aí o S menos 3, que eu coloquei em evidência, o YS, estava multiplicando, passou dividindo. Aí ficou assim. Tá certo? Aí, ó, esse aqui no slide digitado, eu resolvi, acho que de maneira equivocada. Deixa eu ver, resolvi de maneira equivocada, porque o A deu 1 e o B deu menos 1. E nós resolvemos, e na verdade deu menos 1 e 1. E o B deu 1, né? Tá certo? Aí, por isso, o resultado daqui vai estar diferente, né? Vai estar equivocado. O resultado é o que eu fiz com o slide, né? Porque aqui, ó, não, deu certo. Olha, que bom. Tá feito certo, legal. Olha aí, achei que tivesse feito de maneira equivocada, né? Porque eu inverti a ordem, né? Aqui eu coloquei o S menos 3 na frente e lá eu coloquei o S menos 2 atrás, aí deu isso aqui, né? Perfeito? Exatamente como a gente viu que deu, né? 2E elevado a 3T menos E elevado a 2T. Exatamente, então deu certo. Porque, como no slide eu tinha visto que eu tinha dado diferente o A e o B, mas na verdade eu também coloquei em ordem diferente. Então, se eu coloquei em ordem diferente, tinha que mudar. Então, tá tudo certinho. Não tem nada equivocado. Então, tá resolvido de duas maneiras diferentes. Uma colocada, olha, esse aqui, ó, foi resolvido assim. Olha só para você ver o que aconteceu. Esse aqui foi resolvido assim, ó, S menos 3, S menos 2. Então, ó, ficou A sobre S menos 3 mais B sobre S menos 2. Aí, nesse caso, o A deu 1 e o B deu menos 1. Tá certo? Nós fizemos lá, ó, quando eu fiz, eu coloquei S menos 2 e S mais 3. Aí, coloquei A sobre S menos 2 mais B sobre S mais 3. Aí, no nosso, ó, o A deu menos 1 e o B deu 1. Se você perceber, é a mesma coisa, porque o coeficiente do S menos 2 tem que ser negativo, tem que ser menos 1. Por isso que o B nesse outro deu menos 1. E aqui, ó, é o A que está com S menos 2. E o coeficiente do S menos 2 é negativo, ó, menos 1. Então, tudo perfeito, tudo direitinho. Tá certo? Eu achei que tivesse me equivocado, mas não equivoquei, tá? Você vê aí que tá tudo direitinho. Foi só a ordem que a gente fez aqui, ó. Então, o resultado tem que dar o mesmo. E foi o que deu. Perfeito? Então, vamos continuar. Vamos fazer esse outro aqui, ó. Resolva o PVI dado por y duas linhas mais y igual a t, com y de 0,1 e y' de 0 menos 2. Veja que na anterior a gente tinha o y'. Como só tem o y', ou seja, ela é de ordem 1, eu só preciso dessa informação. Tá certo? Mas agora tem o y duas linhas. Então eu preciso, além desta aqui, eu preciso mais dessa. Por quê? Porque se a equação fosse de ordem 1, né, só tem a primeira derivada, a transformada da primeira derivada, né, ó, a gente viu que é o seguinte, né, ó, é S, YS, menos Y0. Então, só vai aparecer esse valor constante aqui, ó. Mas se a gente fosse fazer, como vai fazer, a da segunda derivada, que é este caso aí, ó, a transformada da segunda derivada é S ao quadrado, YS, menos, aqui é Y minúsculo, né? YS vezes o Y0, menos o Y' de 0. Então, ó, eu preciso saber quem é o Y0 e o Y' de 0, quando se tratar de uma equação linear de segunda ordem. Eu preciso das duas informações, senão eu não vou conseguir achar uma solução particular. Perfeito?
E é isso que foi dado aqui nesse problema. Resolva o PVI dado por y duas linhas mais y igual a t, com y0 igual a 1 e y0 igual a menos 2. Perfeito? Então, olha aí, vamos lá. Então, nosso objetivo é resolver isso daqui. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente aplica a transformada dos dois lados, né? Vai dar y duas linhas, colocar o y minúsculo para não confundir, mais y, tá certo? Igual a transformada de t para não alterar, então aplica a transformada dos dois lados. Pela linearidade, isso aqui vai dar a transformada de y duas linhas, mais a transformada de y. E a transformada de t, né? Aí eu vou lá na tabela, né? Tá certo? Na tabela, transformada de t elevado a n, é n fatorial, n menos 1. Como n é 1, fatorial de 1 é 1, e 1 mais 1, 2. Então, vai dar 1 sobre s ao quadrado. Perfeito? Então, vamos lá. 1 sobre s ao quadrado. Então, vai dar 1 sobre s ao quadrado. Perfeito? Aí, olha só. Aí eu vou dizer o seguinte, que a transformada de y é igual a ys, maiúsculo, né? Tá certo? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a transformada da derivada segunda é aquilo que a gente colocou anteriormente, né? Ó, na tela anterior. Vai ser s ao quadrado ys menos s y0 menos y' de 0 bem apertadinho aqui. Tá certo? Então, é isso que eu vou colocar aqui. Então, a transformada da derivada segunda. Então, aqui vai sair direitinho. S ao quadrado, ys. Ah, eu acho que isso tem na tabela também. Quer ver? Ó? Deixa eu só olhar na tabela lá. Ó, vamos ver aqui na tabela. Da derivada segunda. Transformada da derivada... Tem, olha só. Tá aqui, ó. S ao quadrado, fs, que é a transformada do f, né? Menos a imagem do zero e a imagem da derivada no zero. Tá certo? Nós estamos chamando isso aqui de y de zero, y' de zero, e isso aqui de y maiúsculo de s, né? Esse f de s aqui embaixo, tá certo? A gente está fazendo isso, tá ok? Então, é só... Tudo está na tabela, tá ok? Então, continuando. Né? Aqui, ó, na tabela foi chamado de f de s, né? Aí, menos s, a imagem do zero, menos a imagem da derivada, só que no zero também, né? Mais... Né? Então, a transformada da derivada segunda é esse trinômio aqui, ó, né? Tá certo? Mais LY. LY é YS, né? É o que a gente está dizendo. Que é igual a 1 sobre S ao quadrado. Bom, substituindo o 0 e o 1, ó, a gente vai ter S ao quadrado. Opa, não tem parêntese. YS. Menos y0 é 1, 1 vezes s é s mesmo. Menos y' de 0 é menos 2. Bom, aí já tem esse menos aqui, então vira mais 2. Mais ys igual a 1 sobre s ao quadrado. Perfeito? Então, isso vai ficar assim. Ó. Eu vou colocar nesses dois aqui, nesse e nesse, o ys em evidência. Então, vai dar s ao quadrado mais 1 ys igual... Bom, 1 sobre s ao quadrado, que já está lá no segundo membro, ninguém mexeu, né? Então, nesses dois eu coloquei o ys em evidência, e s ao quadrado ys dividido por ys, só que eu coloquei em vez do início no final, dá s ao quadrado. Ys dividido por ys dá 1. Esse menos s e mais 2 eu vou passar para o segundo membro. Vai ficar mais s menos 2, né? Ys é igual. S ao quadrado mais 1 está dividindo, passa multiplicando. Então, vai dar 1 sobre S ao quadrado. S ao quadrado mais 1. Esse S ao quadrado é o que já estava aqui, né? Ó. Aí, chegou aqui o S ao quadrado mais 1, mais S menos 2 sobre S ao quadrado mais 1. Bom, esse aqui já está praticamente resolvido, né? Se você olhar aqui, ó,
olhando aqui na tabela, você vê que para esse aí, a gente podia usar esse aqui, ó. Veja que não é nenhum desses aqui, né? Ó. Nenhum desses, ó. Tá certo? O que está mais próximo disso aí, ó, é o seno ou o cosseno. Na verdade, se você somar esses dois, o seno com o cosseno, vai dar S mais A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, ou seja, exatamente o que tá lá. Então, lá tem que dar seno mais cosseno. É só eu separar, né? Colocar S sobre S ao quadrado mais 1, que é 1 que está lá, e menos 2. Menos 2 sobre S ao quadrado mais 1. Pronto, que já vai... Bom, o cosseno já vai dar, mas o seno, ó, como aqui é 1, aqui teria que ser 1 e lá tem 2. A gente tem que fazer aquele ajuste lá que a gente fez no exemplo, né? Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer tudo isso agora. Tá. Aí o problema é justamente esse aqui, né? Ó, que se você olhar lá, não sei se tem algum direto. Deixa eu olhar ver se tem algum direto. Mas mesmo que tenha, eu não vou usar. Eu vou usar uma outra forma. Tem não, né? Com S ao quadrado vezes uma soma de S ao quadrado com uma constante. Não tem, ó. Você olha aqui que não tem, né? S ao quadrado não tem. Não tem. Tá certo? Então, olha só como é que eu vou fazer. Presta atenção. Então, ó, eu vou também usar as frações parciais para dissociar isso aqui, ó, porque com S ao quadrado tem e com S ao quadrado mais 1 a gente já viu que tem, com frações separadas, né? Tá certo? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, vou apagar aqui, ó, e proceder dessa forma. Não preciso mais dessas coisas aqui que eu estou apagando, né? Tá, isso aqui eu não vou apagar ainda, né? Não, isso aqui eu posso apagar até, né? Ó, isso aqui eu não vou mais precisar mesmo. Na verdade, eu não vou precisar nem desse, mas eu vou deixar aqui que eu quero fazer um comentário, não é? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Olha só. Então, eu vou olhar só... Eu vou reescrever isso aqui, né? Y de S é igual a 1 sobre S ao quadrado. S ao quadrado mais 1. Aí, ó, mais. Lembra que eu falei que esse aqui, eu precisava dele separado? Então, já vou separar. S sobre S ao quadrado mais 1, menos 2 sobre S ao quadrado mais 1. Por quê? Os denominadores são iguais, a soma é justamente essa aqui, né? Tá? Bom, eu também vou escrever, ó, esse aqui. Não sei se eu vou precisar dele, mas se eu precisar, eu vou deixar ele aqui. Só por garantir. E vou apagar todo o resto agora de novo. Então, vamos lá. Veja bem, o nosso problema agora, né? Ó, como eu disse, as duas últimas parcelas do YS já estão praticamente prontas. Na verdade, a penúltima parcela, que é essa, já está pronta. Eu já sei que isso aqui vai dar cosseno. Isso aqui provavelmente vai dar o seno, eu só preciso arrumar, mas a arrumação desse é fácil. O problema é esse aqui, né? Ó. Então, ó, eu vou usar de novo as frações parciais para ver se eu consigo resolver. Ó, quando for uma expressão ao quadrado como essa, tá certo? Quando a expressão toda tiver ao quadrado, eu sempre vou ter que fazer uma coisa assim, ó. A sobre S mais B sobre S ao quadrado. Aí você pode perguntar, mas por quê? Por que eu não posso usar só o A sobre S ao quadrado? Porque assim, porque pode ser que seja possível, se isso aqui é uma espécie de MMC, pode ser que tenha uma parcela nas frações parciais só com o S, porque o MMC ainda vai ser o mesmo, tá certo? Tá ok? Então, quando for assim, eu faço dessa forma, tá?
Agora, para esse aqui, ó, eu não consigo fatorar. Se eu conseguisse fatorar para ficar como no anterior, S-2, S-3, S mais 1, S... Sempre um produto de fatores do primeiro grau, seria ótimo. Se eu for resolver essa equação do segundo grau aqui, ó, a gente vai ver que as raízes não são reais, então não dá para fatorar. Então, olha só. Quando eu for fazer para esta aqui, ó, eu tenho que observar o seguinte. O numerador sempre tem que ter um grau menor. Se esse aqui é de grau 2, então tem que ser de grau 1. Então vai ser CS mais D. Essa é a expressão de grau 1 equivalente, tá certo? Aí você pode dizer, mas eu não poderia ter usado só essa aqui nessa outra? Poderia, né? Você poderia fazer assim como eu fiz, ou poderia fazer assim, ó. AS mais B sobre S ao quadrado. Porque no final das contas, ó, se o S ao quadrado está aqui, você cancela o S com S ao quadrado, fica A sobre S mais B sobre S ao quadrado. Quer dizer, essa expressão é o mesmo que essa. Aí eu prefiro essa segunda aqui. Tá certo? Bom, então tá aqui. É isso que eu tenho que pensar. Tá ok? Então, quando eu calcular o MMC aqui, né? Ó, o MMC vai dar esse aqui, ó. Vai dar S ao quadrado, porque S ao quadrado já tem um S aqui dentro, e o outro é S ao quadrado mais 1. Aqui não, aqui não está dentro desse produto, né? Então está separado. Então fica assim, ó. Quando você dividir esse por esse, aí vai dar S e S ao quadrado mais 1, tá certo? Quando dividir esse por esse, vai cancelar o S ao quadrado com S ao quadrado e vai dar S ao quadrado mais 1. Quando você dividir esse por esse, vai dar S ao quadrado. Perfeito? Aí vamos multiplicar. A vezes S é AS, vezes S ao quadrado, vai dar AS ao cubo. S vezes 1 é S, né? A vezes S é AS, vezes 1 é AS. Melhor assim. Agora a segunda parcela, mais BS ao quadrado, estou multiplicando o B, né? Mais B. B vezes S ao quadrado dá BS ao quadrado, tá certo? B vezes 1 dá B. Perfeito? Aí, olha só. Agora esse aqui, ó. CS vezes S ao quadrado dá mais CS ao cubo. Mais D vezes S ao quadrado dá mais DS ao quadrado. Vamos esticar aqui mais um pouquinho. Tá certo? Vamos apagar aqui essa outra parte para continuar aqui do lado. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 1 sobre S ao quadrado mais 1, igual a... Bom, esse aqui, ó, esse termo que tem S ao cubo com esse outro que tem S ao cubo, né, ó, o AS ao cubo e o CS ao cubo, né, ó, é este aqui e este aqui, né, ó, eu vou colocar o S ao cubo em evidência, para ficar A mais C, S ao cubo, tá certo? Com o quadrado, tem o BS ao quadrado e o DS ao quadrado, mais B mais D, S ao quadrado, colocando S ao quadrado em evidência. Bom, aí sobrou só o AS mais B, não tem ninguém comum com eles, né? AS mais B. Tudo isso sobre S ao quadrado mais 1. Tá certo? Bom, o denominador já está igual, aí o numerador, aqui está de grau 3, aqui está de grau 1, ou de grau 0. Então é porque, ó, é 0S ao cubo, mais 0S ao quadrado, mais 0S mais 1. Então, o coeficiente do S ao cubo, S ao quadrado e do S, todos são zero. Para eles ficarem idênticos, né, ó, é necessário que o A mais C seja zero, o B mais D seja zero, né? O A mais C é o coeficiente do S ao cubo. S ao cubo aqui, como não tinha, então era zero o coeficiente. B mais D, o coeficiente do S ao quadrado. S ao quadrado, como não tem, então o coeficiente é zero. O AS, né? O coeficiente do S é A, como não tem S aqui, o coeficiente é zero. Então, A é zero. E o B, que é o termo independente, só pode ser 1. O B é 1. Aí vem aqui, ó. Se o B é 1, ó, aqui eu ganho que o D é menos 1.
Se o A é zero, aqui eu ganho que o C também é zero. Tá certo? Porque A mais C é zero. A única forma de 0 mais C ser zero é que B mais D ser zero. Se o B é 1, então o D tem que ser menos 1. Então é isso aqui, né? Então vou apagar aqui todo o excesso, né? Então já achei tudo que eu precisava. Vou apagar aqui, ó, o que eu não preciso. Então é isso aqui, né? Tá certo? É isso aqui, né? Aí aqui eu já vou colocar o seguinte, ó. Vou apagar aqui esse que está aqui acima, né? Que eu já não preciso mais. E vou substituir, né? Vou substituir. O A é zero. Se o A é zero, 0 sobre S é zero. Isso desaparece. O B é 1. Então vai ficar 1 sobre S ao quadrado. O C é zero. Então esse aqui, ó, desaparece, que 0 vezes S dá zero. E o D é menos 1, então vai ficar menos 1 sobre S ao quadrado mais 1. Então, ó, 1 sobre S ao quadrado mais 1 é o mesmo que esse. Aí, veja, na nossa tabela não tem esse, mas tem para este e para esse outro. Então, é isso que eu vou fazer e usar, né? Para resolver o nosso problema. Tá certo? Então, vou apagar aqui agora todo o excesso, vou apagar esse lado aqui todinho, né? O lado aqui direito, que eu não preciso mais dele. E vou concluir aqui, né? E vou concluir aqui, né? Tá certo? Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. Eu preciso achar esse aqui. Então, YS é igual 1 sobre S ao quadrado sobre S ao quadrado mais 1, ó, virou esse aqui. 1 sobre S ao quadrado menos 1 sobre S ao quadrado mais 1. Tá certo? Mais. Aí ainda falta esse aqui, ó. Foi só esse aqui que eu substituí, né? Agora falta este e este outro, que é o que eu vou escrever aqui, ó. S sobre S ao quadrado mais 1 menos 2 sobre S ao quadrado mais 1. Aí eu observo o seguinte, ó. YS é igual a... Vou aplicar logo a transformada inversa aqui, né? Tá certo? Aplicando a transformada inversa nesse. Tá certo? Aqui, ó, eu já vou usar a linearidade para fazer a de cada um. Então, vai ser a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado mais a transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 1, né? Ó. Então, fiz para esse e para esse. Se você observar, esses dois têm o mesmo denominador, claro como esse, mas esse tem o S, é separado. Mas, então, denominadores iguais, eu posso fazer a operação. Menos 1, menos 2 é menos 3. Então, vai ficar menos 3. Por quê? Ó? Vai dar menos 3, ó, sobre S ao quadrado mais 1. Como isso é o seno, né? Deixa eu lhe mostrar lá na tabela. No seno, ó, esse cara da... Opa! No seno, este cara ali, ó, o A ao... Minha nossa. O A ao quadrado, ele tem que aparecer no numerador só o A. Ó. Eu tenho aqui, ó, o A ao quadrado no denominador, mas no numerador tem que ter o A. Como no nosso caso ali é 1, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado, é porque o A é 1. Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Então, ó, esse 1 vai ter que estar aqui. Então, vai ficar menos 3 vezes 1 sobre S ao quadrado mais 1. Então, eu estou colocando já o menos 3 pela linearidade fora, e transformada em inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 1. Perfeito? É isso daí. Então, a transformada inversa desse dá a nossa função, que é o resultado da equação diferencial, tá certo? A transformada de 1 sobre S ao quadrado, ó, aqui é 1 mais 1, então o N é 1. Então, aqui em cima tem que ser o fatorial de 1. O fatorial de 1 é 1 mesmo, então já está pronto, ó. Então, isso aqui é o T.
Perfeito? Esse aqui, ó, S sobre S ao quadrado mais 1. Lembra que aqui é A ao quadrado? Então, o nosso A é 1, porque está aparecendo 1. E com S no numerador, a gente olha aqui na tabela, com S no numerador e aqui 1 ao quadrado, só pode ser o cosseno, o A é 1, cosseno de T, porque 1 vezes T é T. Perfeito? Então, vamos lá. Aí, mais cosseno T. Aí, menos 3, ó. Menos 3, ó. Aqui a gente já deixou tudo preparadinho, né? Porque a gente fez aqui em cima, que a transformada inversa desse é o seno de AT, sendo que o A é 1, né? Tá certo? Então, vai dar seno T. E essa é a nossa solução da equação diferencial e não precisamos resolver nenhuma integral, tá certo? Então, esses dois últimos exemplos é como a gente vai fazer para resolver as equações diferenciais, ó, né? Lembra do semestre passado que em todos os métodos a gente tinha que resolver integral, né? Usando a transformada de Laplace, que só funciona para lineares, né, para ordinárias, tá certo? A gente vê que pode resolver sem o uso da integral. Ó. Todas as contas que nós fizemos foram só contas algébricas, de matemática básica, né? Ninguém precisou recorrer ao cálculo para resolver. O que é recorrer ao cálculo? Usar a integral. Perfeito? A gente não precisou recorrer a isso. Então, nós vamos ver aqui de novo, né? Ó, a solução agora o que está digitado, né? Ó. Então, vamos... Tá aí, né? Olha só. Tá certo? Aqui, ó, a gente fez certo, né? Na anterior, a gente colocou aqui a derivada em vez da função normal. Perfeito? Perdoe lá aquele lapso, tá certo? Então, vamos lá. Transformada da derivada segunda. S ao quadrado ys menos y0 menos y de 0 mais ys, que é a transformada do y. Tá certo? A transformada do t é 1 sobre s ao quadrado. Tá certo? Substituindo, a imagem do zero é 1, então aqui vai ficar 1 vezes menos s vai dar menos s. Y de 0 menos 2, aí menos com menos vai dar mais 2, né? Ó, e o resultado vai ser, né? Ó, só utilizando lá aquela primeira linha, né? Como foi destacado, nós vamos ter esse aqui. Tá certo? Não é? Né? Só substituindo. Daí, ó, nesses dois, eu posso colocar o ys em evidência, como a gente fez, e passar o menos s e o mais 2 para o segundo membro, né? Ó. E vamos obter isso daqui, né? Ó. S menos 2 sobre S ao quadrado mais 1, e 1 sobre S ao quadrado mais 1, já fazendo tudo, né? Como a gente viu que ficou. Aí, para esse aqui, a gente usa as frações parciais, tá certo? Né? Aqui, eu já resolvi aqui, né? Tá certo? Já resolvi, né? Tá ok? Aqui já tá até resolvido, né? Quando eu uso a fração parcial e arrumo, ó, já fico com esse resultado. Aqui já foi direto, né? Ó. 1 sobre s ao quadrado, s sobre s ao quadrado mais 1, menos 3 sobre 1 sobre s ao quadrado. Aqui já pulou, né? Tá certo? Já pulou passos. Beleza, a gente vai terminar logo, né? Continuando. Aplico a transformada inversa, uso a linearidade, né? A transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado, de s sobre s ao quadrado mais 1, tiro o menos 3 e fica a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado. Né? Como a gente sabe, a transformada inversa na variável s volta para a função na variável t, tá certo? A transformada de 1 sobre s ao quadrado é t, de s sobre s ao quadrado mais 1, a gente olhou na tabela, cosseno t, e de 1 sobre s ao quadrado mais 1 é o seno de t, só que está multiplicado por menos 3, e essa é a nossa solução. Perfeito? E é isso que a gente tinha para hoje, colegas, né? Assim, você já está apto, não a resolver todas, mas resolver a maioria das questões da nossa lista, certo? Acredito que com a próxima aula, a gente já fica apto a resolver todas as questões da lista. Tá ok? Então, até a próxima aula.